Bom dia, irmãos! Bom dia, amigo que nos acompanha em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista no Brás, de maneira eletrônica, de maneira online. Lembrando a você que pode e quer participar conosco agora presencialmente na Rua Major Otaviano 363 Brás. Nós estamos oferecendo essa mesma aula com esse mesmo conteúdo a você que escolher estar presente lá. Mas você que entrou conosco também terá a oportunidade de participar conosco. Seja bem-vindo, então. Continuamos a série de estudo dentro da revista Examinai as Escrituras e agora já chegamos na lição de número 13. E o tema da lição de hoje é a necessidade de se conhecer a Bíblia. Parece algo meio óbvio. Sim, nós precisamos conhecer melhor a Bíblia que nós temos. Mas por quê? Para quê? O que é que eu ganho estudando a Bíblia? Jesus nos adverte: errais não conhecendo as Escrituras. Então, eu sei que preciso conhecer. Agora, o porquê devo conhecer melhor a Bíblia é o que nós vamos descobrir na aula de hoje. E para introduzir o nosso assunto, eu separei para nós um pequeno trecho, uma escrita de Pamela Filippini, uma escritora dos nossos dias, e ela escreveu algo que me chamou a atenção. Na base de um trocadilho, ela diz: livro vem do verbo livrar, tendo como principal objetivo livrar-te da ignorância. Você enxerga aqui o trocadilho? Veja, quando ela diz livro, ela não está se referindo ao livro mesmo, de páginas, o tal book. Ela está falando que livro vem do verbo livrar, então ela está se referindo ao verbo livrar. Eu livro, tu livras, ele livra, nós livramos, vós livrais, eles livram. Mas, quando ela passa da vírgula e diz, tendo como principal objetivo livrar-te da ignorância, aí ela se refere a livro mesmo. Por quê? Quem é que nos livra da ignorância? Não é o estudo? Não é a análise profunda de um livro? Pois bem, então, aqui então ela faz um trocadilho. Livro vem do verbo livrar, tendo como principal objetivo livrar-te da ignorância. Enfim, quem lê sabe mais. Agora, inspirada no texto de Pamela Filippini, eu escrevi o meu próprio texto e vamos fazer aqui um pequeno exercício com algo semelhante. Eu digo o seguinte: livro, veio o verbo e livrou, tendo como principal objetivo livrar-te da condenação eterna. A diferença de Pamela é que aqui eu não estou fazendo trocadilho algum. Eu estou tratando de uma afirmação. Veio o verbo e livrou, tendo como principal objetivo livrar-te da condenação eterna. Vamos ao exercício. Quando eu digo livro, me refiro ao livro mesmo. Mas quando eu digo veio o verbo e livrou, pergunto: de que livro que eu estou me referindo? Tempo para você, 5 segundos. Você falou Bíblia? Acertou. Livro, veio o verbo e livrou, tendo como principal objetivo livrar-te da condenação eterna. Eu faço uma segunda pergunta para você. Quem é o verbo que veio e livrou? Tempo para você, 5 segundos. Você disse Jesus? Acertou. Jesus é o verbo que veio e que livrou. Agora, você precisou estudar para saber disso. Ou, no mínimo, alguém te apontou nas Sagradas Escrituras que Jesus é o verbo que veio e que veio
para nos livrar da condenação eterna. E onde é que está escrito isso na Bíblia? Você sabe? Você tem facilidade como referências? João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. João 1:1. João 1:14 vai dizer que este Jesus é o Verbo que veio e nos livrou. Qual é a intimidade que você tem com a sua Bíblia? Enfim, era isso que eu queria dizer para você. Qual a intimidade que você tem com a sua Bíblia? Eu me lembro que quando eu tinha 11 anos de idade, não mais do que isso, porque eu estava na 5ª série do ginásio, era a primeira série do ginásio, então eu tinha 11 anos, quando, certa ocasião, a minha professora de português, ela entrou em sala de aula e eu a admirava muito, e por isso guardei essa cena na minha memória. A professora entrou em sala de aula e começou aquela aula de maneira diferente. Ela entrou e assentou-se. Ela não era disso. Começou diferente. E ela, sentada na sua mesa, ela pergunta para os alunos: quem de vocês conhece o pronome pessoal do caso oblíquo? De repente, aquele menino, Gilberto era o nome dele, ele levanta a mão e diz: eu sei, professora. E como se não bastasse, ainda ficou em pé e, todo orgulhoso e pomposo, começa a responder a pergunta que a professora fez e começa a citar o pronome pessoal do caso oblíquo. Me comigo, te, ti, contigo, ou ali, se, si, consigo, nós conosco, vós convosco. Eu olhei aquilo e falei: barbaridade! Onde é que ele aprendeu isso? Com quem é que ele aprendeu isso? E a aula seguiu. Mas quando bateu o sinal do intervalo, não deu outra. Eu corri até o Gilberto e falei: Gilberto, quem te ensinou isso? Onde é que você leu isso? Ele deu aquela risadinha e falou: Denilde, está no livro. No livro? Aí eu fui lá no meu livro de português e não é que estava lá mesmo, dentro de um quadradinho que não me chamou a atenção, estava lá o pronome pessoal do caso oblíquo que o Gilberto espontaneamente decorou. Aquilo me chamou uma atenção que nunca mais eu me esqueci do pronome pessoal do caso oblíquo. Sabe, eu penso que o nosso apego às Sagradas Escrituras deveria ser tão contagiante a ponto de atrair a admiração de outros, a ponto de levar outros a também consultarem a Bíblia pela maneira com que você fala dela. Deveria ser assim. Mas, voltando para o tema inicial, a necessidade de se conhecer melhor a nossa Bíblia, eu diria que o desejo de se conhecer a Bíblia vem como causa direta e imediata de quem um dia teve um encontro pessoal com Jesus. Conhecer a Bíblia é o primeiro passo rumo a uma longa jornada de fé. E deixa-me explicar isso melhor. Paulo, quando diz lá em Romanos capítulo 10, ele diz o seguinte: a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra. Ainda nessa mesma epístola, ou nesse mesmo livro, Paulo vai dizer assim: e o justo viverá pela fé. Quando ele diz lá, Romanos 1:17. Então veja, num primeiro momento Paulo diz: a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra. Romanos 10:17. E lá em Romanos capítulo 1, versículo 17, vai dizer: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé,
Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, o interesse pela Bíblia, o interesse pelas Sagradas Escrituras tem uma origem. Vamos ilustrar isso de uma outra maneira, quem sabe facilite a sua compreensão. A origem e o desenvolvimento da fé. Vamos imaginar aqui esse entendimento pensando numa escada, pensando em degraus, pensando na nossa fé, considerando que o apego e o amor e a importância que nós damos à nossa Bíblia tem um início, tem uma causa, tem uma origem. Então nós vamos pensar na origem e desenvolvimento da fé. Pensando num degrau. Primeiro degrau é o saber. Ninguém tem fé no nada. Para se crer, você precisa saber. E aqui está a ideia da pregação, a verbalização da nossa história, explicar para o outro a nossa real situação diante de Deus e dizer para ele: olha, Deus nos criou por amor e a sua imagem e semelhança Ele nos criou, e Deus queria que esse amor fosse correspondido espontaneamente. Por isso Deus colocou lá no jardim aquela árvore proibida, porque com ela o homem teria a oportunidade de escolher obedecer ou não. E Deus avisou: não coma dessa árvore, porque se você comer, certamente você vai morrer. Se comer desse fruto, do fruto dessa árvore, certamente você vai morrer. Mas o homem não resistiu à sedução de Satanás e comeu o fruto do proibido. Isso acendeu a ira de Deus contra ele. Então, entre o homem e Deus, criou-se, formou-se um abismo intransponível. O homem perdeu a sua comunhão com Deus. Mas Deus, pelo seu infinito amor e graça, mandou Jesus. Jesus veio a este mundo para morrer a nossa morte, porque Jesus tinha dito: olha, não coma desse fruto, porque se você comer, você vai morrer. E de fato o homem morreu espiritualmente, por isso ficou distante de Deus. Mas Jesus veio a este mundo para morrer a nossa morte, assumindo o nosso lugar, encarnando a nossa culpa. Em Jesus, a ira de Deus se satisfez. Quando o homem pecou, Deus quis aniquilar aquele homem, mas para não acertar aquele homem, Ele descarregou a sua ira em Jesus. Ou seja, quando aquela cruz foi erigida, Deus em Jesus cumpria a lei que dizia: a alma que pecar, esta morrerá. E mesmo sem pecado, Jesus morreu no nosso lugar. Isso é Evangelho. Pelo sangue de Jesus, nós somos salvos. A pessoa precisa saber disso para crer. Por isso, o primeiro degrau é saber. O segundo degrau é o concordar. Sabendo disso, que nós estamos distante de Deus, ouvindo a pregação do Evangelho, então nós passamos para o segundo degrau, que é o concordar. Você entendeu a história? Sem Jesus, ninguém tem acesso a Deus. Não há nada no homem que o possa levar para Deus. Se não concordar com isso, tudo bem, siga a sua vida, mas saiba que o acesso para Deus é só Jesus. O caminho para o céu é só Jesus. Sem Jesus, o destino é outro. Agora, se você concorda, então nós passamos para um terceiro degrau, é o submeter. Submeter
significa finalmente obedecer a Deus. Depois daquela amarga experiência da desobediência do Éden, agora diante da pregação do Evangelho, finalmente eu decido obedecer. Submeter-se, entenda, anular a minha vontade em detrimento da vontade de Deus para mim. Então fé não é um salto no escuro, fé é obediência. A fé envolve a razão. O primeiro degrau envolve razão. Eu entendi a história do Evangelho, as boas novas do Evangelho. O segundo degrau envolve a emoção. O que foi que eu fiz? Jesus morreu no meu lugar. Ele assumiu a minha culpa. Ele morreu a minha morte. Então eu olho para a cruz e choro arrependido. E o terceiro degrau do submeter-se é o degrau da decisão. Eu tomo a decisão. Eu quero servir a Jesus, amá-lo profundamente, tal qual Ele me amou. Diante disso, é que se encaixa, é diante disso que se encaixa de novo Romanos 1,17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Quem é o justo? É aquele que entendeu, que concordou e que se submeteu à boa mensagem do Evangelho. É exatamente aqui que se encaixa também a aula de hoje, que é a necessidade de se conhecer a Bíblia. Há um início da paixão e pelo desejo de se conhecer a Bíblia, quando nós entendemos a mensagem do Evangelho. Por isso, conhecer a Bíblia faz parte de um processo que nós vamos seguir de fé em fé. O justo viverá pela fé, e essa fé há de ser alimentada pelo estudo das Sagradas Escrituras. O autor da nossa lição nos traz 4 bons motivos para conhecermos melhor a Bíblia. E tendo por base Colossenses capítulo 1, versículo 10, ele salienta para nós esses 4 motivos. Mas eu gostaria de ampliar um pouco mais esse texto do versículo 1 ao 12, entendendo que vale a pena. Porque nós vamos inclusive enxergar nesse texto aqueles 4 degraus que nós acabamos de ver da origem e desenvolvimento da fé. E então eu vou mostrar para vocês. Eu não vou ler o texto na íntegra, até por questões de tempo, mas faça isso na tranquilidade da sua casa, invista tempo e dedique-se ao estudo dessa porção da palavra do Senhor e vá memorizando isso que nós estamos estudando aqui, de tal maneira que você acaba guardando essas coisas no seu coração e você vai fazer igual Maria. Lá em Lucas 2,19, e Maria guardava todas essas coisas no seu coração. Então vamos ao texto, Colossenses capítulo 1. No verso 1, aparecem Paulo e Timóteo. Eles estão escrevendo, versículo 2, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Então eles estão escrevendo para a igreja aos colossenses. E diz o texto, santos e fiéis em Cristo. Ora, se são santos, é porque já foram separados para a boa obra. Fiéis irmãos em Cristo, é porque se submeteram à boa semente do Evangelho. Aí no versículo 3, eles, Paulo e Timóteo, vão escrever: damos sempre graças a Deus quando oramos por vocês.
desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Aí no versículo 5 vai dizer: da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês, degrau número 1. Souber o Evangelho que chegou até vocês, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia, de novo, degrau número 1, desde o dia em que ouvistes e entendestes, degrau número 2, concordaram, e degrau número 3, se submeteram à graça de Deus. Aí, no verso 9, ele vai dizer: por esta razão, que vocês souberam, concordaram, se submeteram, aceitaram, entenderam, nós oramos para vocês, e nesses termos, a fim, aí vem o versículo 10, a fim de, primeiro, viverdes de modo digno do Senhor, segundo, para o seu inteiro agrado, terceiro, frutificando em toda boa obra, e por último, 4, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Ora, é isso que está acontecendo aqui. Essas são as 4 razões que justificam a necessidade que nós temos de conhecer a Bíblia. Mas poderíamos até continuar. No verso 11 diz: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, ou seja, da glória de Deus, em toda perseverança. O conhecer das Sagradas Escrituras me permite perseverar, me dá força, me dá poder para vencer o mal e suportar os altos e baixos da fé cristã e vencer com perseverança, longanimidade, alegria. Tudo isso tem o texto. E por fim, dando graças a Deus que fez vocês, o que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Quem vencer herdará a vida eterna. Está escrito lá no Apocalipse. Então vamos lá, voltar ao versículo 10, que é a ênfase que o autor dá. Qual é a necessidade de se conhecer a Bíblia? 4 motivos. Primeiro, para viverdes de modo digno do Senhor. Viver do modo digno do Senhor está relacionado à minha conduta. É oferecer ao Senhor um coração limpo e santo, desembaraçado das coisas desse mundo. Viver de um modo digno do Senhor é me ocupar de um bom testemunho, tratar bem o próximo, amar ao irmão, temer a Deus, honrar ao rei. Segunda Pedro 2,17 vai dizer isso, né? Que nós precisamos tratar bem ao próximo, amar o irmão, temer a Deus, honrar ao rei. E honrar ao rei é ser submisso às autoridades. O crente precisa ter uma vida ética, civil e moral equilibrada. Então, viver de modo digno do Senhor é ter um comportamento compatível à fé que eu professo. É isso. E Paulo está orando para aqueles irmãos da igreja de Colossos, para que eles tenham esse bom testemunho, que vivam uma vida de modo digno do Senhor. Por isso eles foram tidos como cristãos, porque eram semelhantes a Cristo. Cristão era até um título pejorativo. Olha lá, vai um cristão, porque se parece com Cristo. Oh, glória! Não é mesmo? Então, nós precisamos nos parecer mais com Cristo. Isso é viver de modo digno do Senhor. O segundo motivo que está escrito aqui
viver para agradar o Senhor. Quem ama, procura agradar. Quem ama, serve, respeita, se doa. A Bíblia nos dá muitas dicas de como agradar a Deus. Por exemplo, a generosidade com o próximo, o deixar a avareza de lado, não é? Contribuir financeiramente com a expansão do Evangelho. Deus se agrada disso. A Bíblia diz: Deus ama o que dá com alegria. Uma vida de louvor e adoração. Não estou falando de uma vida de cantoria, porque louvor não é só cantar, mas é ter nos lábios sempre uma palavra de gratidão. É sempre enaltecer o nome do Senhor. Ao invés de fofocar de fulano ou beltrano, sempre ter algo útil a dividir com o meu vizinho, com o meu amigo. E na igreja, sempre falando com salmos, hinos e cânticos espirituais, assim seremos cheios do Espírito. Isso agrada ao Senhor. Então, estudar a Bíblia vai nos apontando, nos mostrando tudo aquilo que nós podemos fazer de maneira a agradar o coração do Senhor. O terceiro grande motivo porque eu preciso conhecer melhor a Bíblia é para frutificar. O crente que se interessa pela Bíblia, é aquele que exercita a prática da comunhão com Deus diariamente, no seu dia a dia. Esse sim, a seu tempo, dará fruto. A leitura diária da Bíblia vai criar ambiente favorável no coração para a ação do Espírito Santo. E aí o frutificar vai ser algo, digamos assim, consequência natural. Pronto. Frutificar na fé é uma consequência natural de quem cultiva uma comunhão com Deus. Ouve os seus conselhos pelas Sagradas Escrituras e fala com Ele através da oração. A leitura diária da Bíblia nos ajuda muito. Então, conhecer a Bíblia para frutificar está intrinsecamente ligado ao fruto do Espírito. O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, principalmente o domínio próprio. Gálatas 5, 22 e 23. Então, esse fruto do Espírito é que vai dar o contorno, que vai dar a moldura da vida do crente. Aquele que foi justificado, aquele justo que viverá pela fé. Então, Paulo e Timóteo estão orando para aqueles irmãos frutifiquem. E o fruto demora. O fruto vem com a fé já madura, mas vem. E Deus espera colher frutos do teu comportamento. Quarto motivo, por que é que eu devo conhecer melhor as Sagradas Escrituras? É para conhecer o próprio Deus. Sim, porque é por meio das Escrituras que Deus se revela. Nela encontramos sobre a natureza, os atributos e o caráter do Deus a quem eu sigo, do Deus a quem eu sirvo. É na Bíblia que nós encontramos a revelação plena de Deus. A geração que viveu com Jesus teve a oportunidade de conhecer a exata expressão do Deus Pai, porque conviveu com Jesus. Nós não tivemos esse privilégio de conviver com Jesus,
mas Ele nos deixou a sua palavra. E lembre-se, Ele é o Verbo. Jesus é a segunda pessoa da Trindade. O primeiro é o Pai, o segundo é a palavra. O Verbo que veio e livrou. Então, eu preciso conhecer melhor. A necessidade que eu tenho de conhecer melhor a minha Bíblia é para conhecer o próprio Deus. Conclusão: é impossível para o crente viver de modo digno, agradar ao Senhor, frutificar em boas obras e conhecer a Deus estando longe das Sagradas Escrituras. Faça da sua Bíblia um livro de cabeceira e você será grandemente recompensado por Deus. É isso que o Senhor espera de você. Ficamos por aqui. Vamos cantar 137 do cantor cristão, O Pão da Vida. Salvador, teu livro ler, meus olhos vêm abrir, te quero ver. Da mera letra lei, a ti, Senhor, eu busco a ti, Jesus, meu Que Deus abençoe você e até um próximo encontro.